Surpreendentemente, pela primeira vez na história do Brasil, um ministro do Supremo, que é o homem mais... assim, ninguém é mais poderoso que o ministro Supremo, tá? Nem presidente, nem nada. O ministro Supremo tem emprego vitalício, ele é um dos 11 que julga tudo quanto é caso, tá? Não depende de voto popular, não fica 4 anos no governo, ele fica lá a vida inteira. Tem muita influência com todas as outras esferas do Poder Judiciário. O cara perdeu a queda de braço. Por que ele perdeu a queda de braço? Eu vou te explicar por que ele perdeu a queda de braço. Você sabe que ministro que tá forte, que não abre mão de nada. Não abre mão de nada. Eu sou relator e pá. E o Toffoli estava comprando essa briga desde o começo. Eu sou relator, eu papapá, não sei o que lá. Eu fiz um Reels, é curioso, né, cara? Eu fiz o Reels, soltei o Reels, deu algumas horas, o resultado da briga apareceu. Né? Por quê? Porque é uma coisa que nem todo mundo vê, né? Você tem que estar meio que ligado nas notícias o tempo todo, que as pessoas que trabalham normalmente não conseguem, mas basicamente você tem uma briga. Isso é interessante, porque mandaram um comentário, até falei, pô, você tá viajando, e o cara não tava viajando, eu que tava viajando, né? O lance é o seguinte, olha só como as coisas são. Você sabe que o Toffoli foi indicado pelo PT, pelo Lula. O Lula que indicou o Toffoli. O que aconteceu? Na Lava Jato, o Toffoli não foi parceiro do Lula. Quando o Lula voltou ao poder, aí sim o Toffoli foi lá e começou a anular as coisas da Lava Jato. Ok, certo? O lance é que é o seguinte, velho. Você sabe que o escândalo do Banco Master começou com o PT na Bahia. Não sei se você sabe disso. Inclusive, o meu pai me mandou uma notícia hoje, que eu vou até ler pra você aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Dá uma olhada. O decreto de Rui Costa proibiu o servidor de fugir dos juros altos do Banco Master, né? O Rui Costa vetou portabilidade no empréstimo consignado do Banco Master na Bahia. Ou seja, o cara tava com o empréstimo ali do Banco Master e tava pagando muitos juros, né? Ele falou, não, eu quero fazer a portabilidade para outro lugar que, né, eu vou pagar menos juros. Por quê? Porque a gente estipulou que a gente ia conseguir fazer com que a concorrência para os juros se permanecesse mesmo depois de você fechar o contrato. Então fechei o contrato com um juros no banco. Apareceu outro com juros menor, eu posso fazer a portabilidade. Eu vou pagar a minha dívida aqui com o crédito de outro banco e passa a dever para outro banco. É uma coisa normal, certo? Imagina que você deve para um agiota, aí ele tá te cobrando muito caro, você se endivida com outro que cobra mais barato, paga aquele agiota e se endivida com outro, é isso. Um decreto do Rui Costa ajudou o Banco Master na Bahia e impediu um servidor de trocar o seu empréstimo para um lugar mais barato, ou seja, desde o começo o Banco Master tem sido ajudado pelo PT e pelas pessoas ligadas ao governo na Bahia. O caso do Banco Master surgiu na Bahia, tá? Com o PT. O que está acontecendo? O Toffoli, para se salvar e salvar o Vorcaro, porque pro Toffoli se salvar ele tem que salvar o Vorcaro, né? Uma vez que o Vorcaro deve ter muita coisa contra ele se ele delatar um abraço, né? O que ele... Você comemorou? Você... Tá, então põe na tela a notícia aí. O que acontece? O Toffoli, portanto... Beleza, agora volta em nós. O Toffoli, portanto... Falou, eu preciso me salvar, então preciso salvar o Daniel Vorcaro, alguém precisa cair, alguém precisa se ferrar. Eu vou empurrar no rabo do PT. E ele tá empurrando no rabo do PT. O PT falou, para aí. E aí eu não sabia disso. Esse diretor da Polícia Federal, inclusive, que tá peitando o Toffoli, ele tá peitando o Toffoli porque ele tem respaldo do governo. Tem respaldo do governo. E tá tudo bem, não tem problema. Tá tudo ótimo. É Andrei Rodrigues o nome dele, né? Não tem problema. E aí o que aconteceu? Houve uma queda de braço entre a Polícia Federal e o Toffoli. Só para resumir aqui, eu falei isso ontem, mas você vai lembrar. O que aconteceu? Quando o Toffoli percebeu que teve operação e buscou o celular do Vorcaro e aprender o celular do Vorcaro, ele falou, meu irmão, isso aqui vai dar problema. Isso aqui vai dar problema. Então o que ele fez? Ele falou, meu irmão, é o seguinte, ó. Polícia Federal, corre e faz busca e apreensão na galera em volta do Vorcaro. Vai no cunhado, vai no irmão, vai na tia, vai no vizinho, vai no sobrinho, vai no amigo, vai no cachorro, pega tudo. E ele, o Toffoli lá pressionando, vai PF. Pegaram, a PF até estranhou a cobrança do Toffoli pra isso. Pegaram essas coisas. O Toffoli tenta deixar trancado no STF. Não, deixa trancar aqui, só eu vou mexer. Só quem autorizar.
Não, mas que isso? Depois de 2 dias, não conseguiu segurar, soltou, mas provavelmente teve destruição de prova sim, via remota. Aí, o Toffoli, do nada, diminui de 5 para 2 dias o prazo para oitiva da Polícia Federal das pessoas. Isso nunca tinha acontecido antes, sem nenhum motivo. Aí, uma delegada da Polícia Federal falou assim, vamos fazer a careação entre o ex-presidente do Banco Central, presidente do Banco Central, o ex-presidente do BRB e o Daniel Vorcaro, fazer a careação. Chega para fazer a careação, chega um juiz auxiliar, porque você acha que o Toffoli, né, ia lá, mandou o juiz auxiliar, eu juiz auxiliar, estou mandando não fazer a careação, você vai colher os depoimentos individuais. Aí a delegada PF, não, aqui no rito está que eu vou fazer a careação. Não, o juiz está mandando colher os depoimentos individuais. Aí ela liga pro diretor da Polícia Federal, Andrei, tá acontecendo isso. O Andrei, faça constar na ata que você está mudando o procedimento por ordem do juiz. Fez constar na ata. Beleza, mudou o procedimento. Aí na hora de fazer as perguntas, tem uma lista de perguntas que o juiz auxiliar manda ela fazer. Mas essas aqui não são minhas perguntas, as perguntas são outras. Não, mas o juiz está mandando fazer essa. Não, mas eu sou a Polícia Federal, eu quero fazer. Não. Diretor, Andrei, o que eu faço? Faça constar na ata que as perguntas que serão feitas são do juiz. Beleza, aí o cara vai lá, ela vai lá e faz. Aí, descobre, isso foi antes, então já tava essa animosidade. Aí descobrem que no celular do Daniel Vorcaro tem pagamento, tem citação de pagamento para o juiz do caso, no caso Toffoli. Que o diretor da Polícia Federal faz? Vai lá no STF, na presidência pessoalmente. Aí o que acontece? O presidente fica naquela saia justa. Putz, tiro um dos meus, mas o diretor pela primeira vez na história faz isso. O que o gabinete do Toffoli faz? Emite uma nota. O que esse cara tá pedindo, ele nem pode pedir. Só que mais. Já que esse cara tá querendo tirar a relatoria de mim, agora é tudo com o pai. Agora eu quero tudo aqui. Todos os resultados de perícia, todas as provas da perícia, eu quero tudo aqui comigo. Vou dobrar a aposta. Vamos lá, queda de braço. E quem perdeu? Surpreendentemente, pela primeira vez na história do Brasil, um ministro do Supremo, que é o homem mais... assim, ninguém é mais poderoso que o ministro Supremo, tá? Nem presidente, nem nada. O ministro Supremo tem emprego vitalício, ele é um dos 11 que julga tudo quanto é caso, tá? Não depende de voto popular, não fica 4 anos no governo, ele fica lá a vida inteira, tem muita influência com todas as outras esferas do Poder Judiciário. O cara perdeu a queda de braço. Por que ele perdeu a queda de braço? Eu vou te explicar por que ele perdeu a queda de braço. Sabe por que ele perdeu a queda de braço? Porque você que tá aí, você não deixou a peteca cair. Você falou, isso aqui é inadmissível, irmão. Isso aqui é inadmissível. Para. Eu vou pra rua, eu vou compartilhar post, eu vou ficar indignado, eu vou xingar, eu vou pra cima, eu vou cobrar. E as instituições brasileiras, que via de regra, tá, evitam entrar em dividida, e estão certas, começaram a falar, peraí, isso aqui não dá, velho. Isso aqui não dá. Eu tenho certeza absoluta, que rolou ligação de bastidor de muita instituição que não se colocou publicamente contra o caso, né? Que ligou lá e falou, isso aqui não dá. Você acha que a OAB não deu uma ligadinha? Fala, seguinte, tô recebendo e-mail pra caramba aqui, bicho. Tamo recebendo ligação o tempo todo aqui, bicho. Você acha que outros juízes, desembargadores, né, promotores, não ligaram na PGR, não ligaram no STF? Fala, eu sou do tribunal tal aqui, eu tô vendo um clima aqui, Isso é clima de Lava-Jato, como eu falei na live de ontem. Essa é a Lava-Jato do teu tempo. Você que tem 16, 17 anos, essa é a Lava-Jato do teu tempo, cara. Você vai ter idade suficiente para viver isso, para sentir os passos de uma operação que vai saindo do controle da elite. O lance é o seguinte, velho. Começa a ter uma animosidade, tipo assim, não segura que isso aqui não dá. E pela primeira vez na história do Brasil, o ministro foi pressionado o suficiente para ele sair do caso, onde ele é diretamente interessado. Você tem noção, só para você entender o que isso significa, tá? Isso significa o seguinte, significa que quem chegou aí, chegou toda cheia de pose, na Ering, né?
O que que isso significa? Isso significa o seguinte. Você lembra que o Augusto de Arruda Botelho estava lá no avião com o Toffoli, que estava também o Aldo Rebelo, que todos esses escritórios contratados, esses honorários... Você sabe o que isso significa? Irmão, todo esse trabalho que foi com o Toffoli meio que ferrou. Não ferrou totalmente, porque o Toffoli tem muita influência. Mas beleza, vamos embora e sorteia outro relator. Sorteou outro relator. Quem que caiu? Caiu o André Mendonça. Até hoje, eu vou te falar, ó. Até hoje, eu não conheço, tá? Eu não conheço profundamente as ações de André Mendonça. Mas até onde eu sei, André Mendonça está fazendo um bom trabalho no Supremo. A relatoria caiu para ele. E é uma batata quente, cara. É uma batata quente, porque claramente é uma divisão entre os interesses públicos e os interesses corporativos da corte. Você tem Alexandre de Moraes citado nas mensagens do Daniel Vorcaro. Você tem Gilmar Mendes defendendo esses caras. Você tem o próprio Toffoli absolutamente interessado nisso. Você tem o presidente da casa meio que jogou a relatoria, sorteou, caiu no André Mendonça. E o André Mendonça agora ele está numa encruzilhada. Ou ele vai ser absolutamente corporativista, matar no peito, segurar essas broncas para não ferrar o colega dele Toffoli, ou ele vai ser pressionado, e a nossa intenção é essa, para que ele siga os interesses do Brasil e não deixe isso aqui acabar em pizza. Entendeu? É isso. André Mendonça é sorteado novo relator do caso Master no STF. Põe na tela para nós, dá uma descida. Dias Toffoli deixou a relatoria após o relatório da PF citar seu nome, né? Desce aí um pouquinho. No tempo de vocês. O que você fez aqui, cara? Olha, nem a Ana Ehring está tancando a operação. Como é que se chama, mano? Hã? Dilela. Do Dilela. Aí ela conseguiu, ó. Dias Toffoli decidiu deixar o bando. Como é de praxe, o novo nome à frente do processo foi escolhido por sorteio, mas quem é André Mendonça aí tem... Tá. A decisão de Toffoli foi tomada após reunião convocada pelo presidente Edson Fachin com os colegas da corte para apresentar o relatório da Polícia Federal sobre os dados do celular do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O relatório cita o nome do ministro Dias Toffoli. Desce aí. A reunião começou por volta de 16h30, terminou por volta de 19 horas, de acordo com a assessoria do STF. A reunião foi retomada e voltou por volta das 20. A presidência adotará as providências processuais necessárias para a extinção da AS e para a remessa dos autos ao novo relator. Eu não sei o que significa AS, tá? Eu lembro quando eu era criança tinha o AS, que era para dorzinhas, não é? Diz nota assinada pelos demais ministros da corte. Segundo a nota, os ministros avaliaram não ser o caso de arguição de suspensão pelos achados que citam Toffoli no relatório encaminhado pela PF. Reconheceram plena validade dos atos praticados pelo antigo relator. Os magistrados manifestaram ainda apoio pessoal a Toffoli. Vamos lá, vamos ler a nota. Cara, mano, ó, posso falar isso aqui? Sinta o cheiro da história sendo feita. Pela primeira vez na história do Brasil, a Suprema Corte tem que soltar uma nota justificando por que eles estão retirando o relatório de um cara. Isso é histórico, velho. Você consegue perceber que isso é histórico? Põe na tela aí, ó. Dá uma olhada. Os 10... Põe na tela! Calma, velho! Por que você não tá de terninho hoje? Por que você não tá de terninho hoje, lindo? Porque minha camiseta tá mexendo, ó. Ai, gente, ai. Ai, meu Vamos lá. Deus, eu mereço. Os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo número 244-AS, declaram não ser caso de cabimento para arguição de suspensão em virtude do disposto no artigo 107 do Código de Processo Penal e no artigo 280 do Regimento Interno do STF. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação número 88.121 e de todos os processos a ela veiculados por dependência. Só um adendo. Todos os comunicados da corte, todos deveriam ser assim. Todos. Qualquer documentário do STF, qualquer pronunciamento do STF deveria ser assim, ó. Uma nota escrita sem graça por um porta-voz da corte. Sem esse protagonismo todo, sem entrevista, sem holofote, sem televisão, sem vídeo na internet, sem lacração, sem nada. Devia ser assim. Ninguém sabe muito bem quem fez o quê. Você só tem a nota da corte, tá? Vamos lá.
expressam nesse ato apoio pessoal ao exímio ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que sua excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e pela PGR. Registram ainda... Isso é mentira, tá? Por exemplo, eu acabei de dar 2 exemplos aqui. Ele não atendeu o pedido da Polícia Federal de fazer a acariação antes dos depoimentos iniciais. Ele não atendeu a Polícia Federal no prazo de 5 dias para colher as oitivas. Ele não atendeu a Polícia Federal na realização das perguntas da delegada encarregada do caso. Tá? Isso é mentira. Registram ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos e considerados os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal, ouvidos todos os ministros, acolhe a comunicação de sua excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob sua relatoria para que a presidência promova a livre redistribuição, né? Cara, isso aqui, cara, assim, ó, pela primeira vez, um deles tomou um murro no estômago que, mano, doeu. Os caras, mano, pegou, hein? Ô, meu, vem cá, ó, abre mão da relatoria. Claro que a gente não vai te suspender, nem nada disso. Você abre mão e tá tudo certo. Ué, se não tem motivo pra ele sair da relatoria, por que ele saiu? Se há horas atrás ele estava bancando. O Dias Toffoli foi o seguinte, ele falou, eu não tenho nada com o resort. Aparece o dinheiro. Não, na verdade eu tinha um resort, mas eu vendi. Mas o caso vai continuar comigo, dá pro pai. Horas depois, não, estou abrindo mão da relatoria. Ô, mano, você não tá percebendo que os caras estão atrapalhadinhos? Você não tá percebendo que os caras estão, também tendo que desvendar agora como agir, como fazer, como realizar, né, esse malabarismo na corda bamba entre, como eu falei, os interesses corporativos e os interesses das pessoas? Se você morgar, se você ficar de boa, o interesse corporativo vai te vencer. Você não vai ficar de boa. Você vai na nossa manifestação, que inclusive acho que já tem data, né? Se não me engano vai ser dia 21, no sábado. Você vai nessa manifestação e você vai chamar alguém. Tá bom? Vamos lutar. É sobre consistência, é sobre insistência, é sobre não parar de fazer manifestação. É trabalhoso, etc, mas vai, tá? Vamos lá, próximo. É mais grave que suspeição. PF apontou o STF indícios de crime de Toffoli. De quando que é essa matéria? De ontem, às 2 da tarde? Está na revista Piauí. O material que o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, apresentou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, é mais grave do que sugerem as notas explicativas distribuídas pelo gabinete do ministro Dias Toffoli. O extenso relatório policial expõe indícios de possíveis crimes cometidos por Toffoli no contexto de suas relações com o Master, banco cujas frases bilionárias são alvos do inquérito sobre a relatoria do próprio ministro. Ao contrário do que disse a nota divulgada pelo gabinete de Toffoli, a PF não pediu sua suspeição no caso do Master. Isto é, não requisitou que ele deixasse de ser o relator. O que o diretor-geral da PF fez foi cumprir o artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura, que determina o envio dos autos do tribunal quando surgem indícios da prática de crime por parte do magistrado no curso de um processo que ele relata. Ou seja, não é que o diretor foi lá, olha, este juiz ele não é imparcial para julgar esse caso. É como eu falei antes. Ó, ele chegou lá no Edson Fachin, deixa eu falar, o juiz do caso tem indícios de que ele seja criminoso. Não é que ele vai ser parcial no caso, ele é criminoso. Ele vai ser parte na parada. Tem que virar réu esse cara. Entendeu? Vamos lá. A diferença entre a suspeição e o 33 é central. Alega-se suspeição de magistrado quando há dúvida sobre sua imparcialidade. Seja porque ele tem relação de amizade íntima com uma das partes, seja porque ele tem negócios que podem ser impactados pelo processo. O artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura, no entanto, trata de outra hipótese, a existência de elementos que podem configurar ilícito penal. Opa, desce aí. Vamos lá? Não que Toffoli não tenha dado razões de sobra para uma suspeição. Além de pegar carona em um jatinho acompanhado de um advogado do Master, o ministro recebeu dinheiro da venda de cotas do resort Taiaiá, que pertenciam à sua família, para o fundo Arlim, controlado pela REAG, gestora de recursos envolvidas até o pescoço no escândalo do Master e na Operação Carbono Oculto. Enquanto essas informações vinham à tona, Toffoli tomou uma série de decisões polêmicas, como tirar o inquérito do Master da 10ª Vara Federal e assumir a totalidade das investigações. Para mim, a mais polêmica de todas é o seguinte: ele manda fazer a busca e apreensão e manda trancar as provas no STF. Isso não existe, cara. Isso nunca aconteceu. Tipo, velho, ô policial, vocês são os meus cachorrinhos. Busca a prova pro papai. Traz aqui.
Vem, Spike, vem, dá a prova aqui pro tio. Isso não existe, cara. Isso não existe. Tá? O conteúdo do relatório policial está mantido sob sigilo, mas os investigadores confirmaram reservadamente a Piauí, já confirmaram a CNN também. Os caras já estão assim, mano, dane-se, só confirma e vambora. Que os achados da PF, que incluem mensagem celular da Daniel Vorcaro no Master, vão além do já noticiado pagamento a Maridit Participações S.A., a empresa da família de Astófoli pela venda de cotas do resort. A existência do relatório foi noticiada inicialmente pelo UOL na noite dessa quarta-feira. Outros veículos informaram que o documento tem cerca de 200 páginas. Segundo a Piauí apurou, o que a PF apresentou a Fachin foi uma informação da Polícia Judiciária focada exclusivamente em Toffoli. As IPJs são documentos em que a PF condensa evidências de uma investigação, incluindo possíveis desdobramentos que não estavam previstos no âmbito inicial do inquérito. Nesse tipo de documento, a polícia enumera fatos e hipóteses criminais, mas não chega a pedir indiciamento de pessoas investigadas. É diferente de um relatório final, de um inquérito ou de um pedido para decretação de busca e apreensão. Lembrando que tudo isso passa pelo juiz do caso, né? Então a Polícia Federal foi muito inteligente. Eles não indicia o cara e pede pra ele. Não. Vai na boa. Fala, ó, tem uns indícios que a gente vai mudar o curso do processo aqui. Só que eu não posso pedir pra ele, eu tenho que pedir pra outro. Como o presidente Fachin não se manifestou até agora, Toffoli foi a única voz do STF a comentar o assunto, e assim vinha controlando a narrativa do caso. Em uma primeira nota fiscal divulgada às 21 horas desta quarta-feira, ele disse ter sido alvo de um pedido de declaração de suspeição apresentado pelo PF, que trata de ilações e que, quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte. Em uma segunda nota, mais extensa, divulgada na manhã dessa quinta, Toffoli disse que desconhece o gestor do Fundo Arlim, bem como jamais teve qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima com o investigado Daniel Vorcaro, que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou seu cunhado Fabiano Zettel. Eu posso falar? Essa declaração é maravilhosa, tá? Por 2 motivos. Motivo número 1, é um ministro da Suprema Corte na defensiva. Eu não conheço, eu nunca vi. Isso por si só já é histórico. Só que tem uma outra questão importante. O Toffoli, ele tem mostrado contradição entre o que ele fala e a realidade várias vezes, como eu falei aqui, né? No caso dele falar que não era dono e ter dono da família. No caso dele falar que ele não ia largar a relatoria do caso e ter que largar. Agora ele fala que ele não tinha amizade íntima com o Vorcaro. É uma coisa importante, porque se tiver alguma prova de que ele tinha amizade, já cai a credibilidade de qualquer declaração do Toffoli. E isso é uma coisa que pega para as pessoas, né? Diferente de você falar, não, eu não tinha cota, mas tinha cota, que fica dentro da esfera burocrática da coisa. A parte humana do negócio, tipo assim, eu não tinha amizade com ele, de repente, eu tô dando um exemplo, vai ter um vídeo deles dois juntos, eventualmente transando com modelos, tô dando um exemplo aqui, tá? Vai falar, opa, pera lá, velho. Bota intimidade nessa amizade aí. E isso pega para as pessoas. Isso pega, tá? Eu queria ser uma mosquinha na sala da Polícia Federal, analisando essas provas. Cara, meu Deus do céu, cara, não me deixe sonhar.